Galera, Palmeiras 1, São Paulo 0, ganhamos o Clássico, ganhamos o Choque Rei, ganhamos aí de volta a liderança do Brasileirão, já que no sábado o Flamengo vencera o Bahia por 1-0 e assumira, portanto, que verbo é esse? Eu me peguei agora, hein? Bom, o Flamengo conseguiu a liderança do Brasileirão e a gente retomou a liderança do Brasileirão. Como é bom falar um português chulo das ruas do povo brasileiro, hein? É bom demais. Agora, vamos lá então, galera. O Flávio Prado falou desse jogo aí. O que ele falou? Você vai ver agora. Hoje você pode ter certeza que é jogo ruim. Pela estatística, pelos últimos 10, 12 jogos, todos são ruins, jogos ruins, de um nível muito baixo, muito baixo. E eu acho que há um certo comodismo dos jogadores, e cabe a gente cobrar, porque são elencos caríssimos. E eles fazem espetáculos medíocres. O jogo hoje foi medíocre, foi de um nível baixíssimo. O Palmeiras tentou mais, é verdade, o Palmeiras arriscou um pouquinho mais, mas arriscou muito pouco dentro do que pode e do que deve. É claro que você olha assim, você assiste, por exemplo, com Barcelona e Real Madrid, o nível dos jogadores é outro. Então você, lógico, você espera mais individualidade, mais brilho individual. Mas o problema é a dinâmica do jogo. Não há dinâmica. Um jogador ruim, ele pode ser dinâmico. Um jogador fraco, ele pode ser dinâmico. E esses jogadores, eles deveriam dar mais do que dão. Eles ficam se jogando, eles ficam tentando cavar falta, e toda hora a gente cai, e rola, e o árbitro trava o jogo. E os últimos jogos entre São Paulo e Palmeiras têm sido jogos ruins. Hoje o placar mais normal era o 0-0, e por pouco não aconteceu. Então, realmente, não dá para você querer um elenco caro como o do Palmeiras. Talvez o melhor do Brasil. Não, seguramente, o melhor do Brasil junto com o Flamengo. E o São Paulo, que custa caríssimo também, né? Está devendo quase 1 bilhão. Fazer várias vezes jogos ruins, jogos de nível muito baixo, mas muito baixo mesmo. Então, o jogo de hoje, se fosse 0-0, estava dentro do normal, dentro do justificável, pelo baixo nível do jogo. Choque Rei não pode ser jogo ruim. Então, a gente tem que cobrar desses caras. Um jogo ou outro pode ser ruim, claro. Mas não pode ser sempre assim. Eles têm que jogar a bola. O São Paulo, ele ficou esperando o Palmeiras o tempo inteiro e não saiu nunca. Quando ele quis sair, já não dava mais tempo, porque o gol foi no finzinho da partida. Então você fica vivendo de um outro lance ocasional, um gol no último minuto que dá uma polêmicazinha pelo impedimento, não houve impedimento, foi tudo certo. Ou o Vitor Roque cavar um pênalti, como no último jogo. Mas o nível do jogo é muito baixo. Estamos falando de São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo, tradicionalíssimos, campeoníssimos, caríssimos. Você não pode apresentar seguidamente jogos do nível tão baixo. Muito ruim. Palmeiras e São Paulo é sinônimo de jogo ruim. Então hoje os caras foram lá para Barueri, pagaram 20 conto, muito caro. Pelo nível do jogo, muito caro. O jogo ingresso não valeu 20 contos. Mas de jeito nenhum. Muito ruim. Nível baixíssimo de futebol. Ah, mas eles não têm a técnica de Real e Barcelona. Claro que não. Mas eles precisam ter dinamismo, vontade, correr, jogar para ganhar. E eles jogam para não perder. Isso é imperdoável. E toda hora tem sido assim. Jogos muito ruins. O Palmeiras foi menos mal. E teve um jogador com nível um pouquinho acima, que em algum momento, né, até pelo custo dele, acabou fazendo gol. Mas realmente, e o São Paulo já está em 15º lugar, hein? São Paulo já está começando a entrar, ele está a 2 pontos da zona de rebaixamento. Esse negócio de empata, ganhou um, perdeu outro. Ele está com a média de 1 ponto por jogo, que é uma média ótima para o time ser rebaixado. Tem 9 pontos o São Paulo, o Vasco tem 7 e está na zona de rebaixamento. O jogador, todos eles gostam de jogar. Eu estava aqui a mentir se algum deles gostasse de ficar de fora ou no banco. Todos eles trabalham para jogar, mas todos eles são profissionais. E todos eles sabem, nós conseguimos ter alguma tolerância e sabemos que jogar e não jogar não é igual. Eu podia estar aqui a mentir a dizer que é igual, mas não é igual. E faz parte do nosso trabalho ter essa gestão, como se fosse numa empresa. Vou dar este exemplo: numa empresa, o prémio do melhor funcionário do mês só pode ser a um, e não significa que os outros sejam ruins. E aqui é exatamente igual, só podem jogar 11 e entrar 5, os que ficam de fora e os que não entram e os que estão a treinar no CT hoje de manhã, não significa que sejam ruins. E nós temos que ter essa tolerância, essa exigência, mas sempre com uma coisa, que é o profissionalismo acima de tudo. E claro que dá mais trabalho, ter só 11 entrar 5 era mais fácil. Mas neste contexto aqui não dá para ganhar e não dá para competir de igual forma em todas as competições, que é isso que o Palmeiras nos exige. Está no limite em todas as competições, não dá só com 11 e 5 com o calendário deste ano. Então temos que estar preparados para isto. Os jogadores, é um discurso desde o início da temporada a dizer que este ano vai haver mais oportunidades para todos. Preparem-se todos para trabalhar, todos para agarrar a oportunidade. Quanto menos esperarem, a oportunidade vai surgir.
estejam preparados, e é isso que tem acontecido. E é uma coisa que ajuda isto tudo, que é ganhar. Ajuda, facilita o nosso trabalho enquanto gestores, que o espírito quando se ganha é diferente de quando se perde, é mais fácil de trabalhar. Sim, nós sabíamos que esta temporada ia ser uma temporada muito, muito, muito desgastante, que precisávamos de ter opções para todas as posições, um elenco um pouquinho mais equilibrado em todas as posições. Sabíamos que ia ter, que faz parte deste contexto, ter muitas lesões, e quando se tem algumas lesões temos que ter sempre opções válidas que continuem a manter o nível e a consistência da equipa. E se formos ver, dos jogadores todos que estão hoje sentados no banco, ou quase todos eles passaram por problemas físicos já nesta temporada. Murilo, Veiga, Maurícios, o Felipe no início, todos eles já passaram pelos seus problemas. E o que nós queremos é que todos estejam preparados para quando esse problema aparecer. Claro que nós não queremos que eles apareçam, queremos contar com todos para poder ter opções de escolha, mas quando esses problemas aparecerem, estarmos preparados para a substituição do mesmo nível. E é para isso que trabalhamos todos os dias, que exigimos mesmo aos que não jogam, para quando aparecer a oportunidade eles poderem aproveitá-la, tal como hoje foi. Os que entraram muito bem, conseguiram acrescentar, conseguiram continuar com intensidade. E o discurso que nós passamos é sempre que o jogo não se ganha só com 11, ganha-se com 15, ganha-se com os 23 que trabalham, os 25 agora, com o Bruno, que trabalham lá todos os dias, e é assim que nós queremos continuar, com poucas lesões, sabendo que elas vão acontecer, mas evitá-las o máximo possível. E o Vítor, mesmo a bola não entrando, o comportamento dele e o profissionalismo dele sempre foi exemplar. E o discurso que nós passamos sempre é: Vítor, não te preocupes que ela vai entrar, a trabalhares assim ela vai entrar. Claro que mexe sempre um pouquinho com a parte mental e a confiança do jogador, isso é inegável. Eu podia estar aqui a dizer o contrário, mexe com todos nós, mexe então com o jogador responsável. Mas o ambiente e o dia-a-dia do clube ajudou, e os próprios colegas sustentando essa fase dele de não fazer o golo. As vitórias continuavam a aparecer, não fazia o Vítor, fazia o Estevão, não fazia o Estevão, fazia o Gomes, não fazia o Gomes, fazia o Rios, e isso ajuda. E tudo isto é um trabalho coletivo, o futebol é um desporto coletivo, ninguém ganha sozinho. E no Barcelona, eu vindo de fora, o que acontece é um atleta muito jovem, saiu muito cedo. Este apoio nestes clubes grandes é mais lei do mais forte, que ganha o melhor, eu contra ti jogo ao melhor, ponto. E faltou se calhar um pouquinho deste apoio e suporte que estes atletas mais jovens, saindo do Brasil, que chegam a estes clubes gigantes, muitos deles precisam um pouquinho mais disso, têm mais dificuldades. E o Vítor passou a dificuldade dele, cresceu muito com isso, de certeza que ficou mais adulto, mais cascudo, e estamos cá agora para recebê-lo. Essa fase já passou, agora é andar para a frente e continuar a trabalhar para fazer mais golos.
Sei que você me diga se você concorda com o Flávio Prado. Eu só sei que o Flamengo ganhou, tá com 17 pontos. Eu até vi um comentarista aí falando, que eu depois vou até trazer para você as falas dele, que o Palmeiras está com pontuação de campeão, tá com pontuação não, com aproveitamento de campeão. Mas aí ao mesmo tempo que eu pensei, eles também pensaram. O Flamengo e o Red Bull também estão, meu. O Flamengo e o Red Bull tá com 17 pontos, o Palmeiras tá com 19. Aí, se eles continuarem nesse pique aí, alguém vai ser campeão com uma antecedência muito grande, tá? Alguém vai ser campeão com uma antecedência muito grande. Me arrisco em dizer que se alguém for, será o Verdão, né? Não vou ter como não puxar a brasa pro nosso lado, né? Essa que é a grande verdade. Deixa o teu comentário aí. Próximo vídeo chegando aí. Avante, líder palestra.